Olá! Bom, como vocês já devem saber, meu nome é Arlana e eu sou a professora responsável pelo conteúdo de percepção do 4º ano diurno do Conservatório. Eu estou fazendo esse vídeo porque a percepção é uma disciplina muito importante, tanto que ela é obrigatória desde os primeiros anos do Conservatório até os últimos. E é muito importante que a gente compreenda a matéria, porque uma coisa que teve na aula passada, a gente vai precisar da aula que vai vir. Então é muito importante que você consiga compreender isso direitinho. Então, eu estou fazendo esse vídeo que vai servir como um reforço e uma revisão do conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Eu vou pegar aqui a apostila, que ela está disponível no Classroom completa, mas que a cada aula eu coloco em PDF as páginas específicas que a gente vai utilizar. Então você não precisa se preocupar em imprimir ela toda, nem imprimir algumas páginas, já que você pode ver o conteúdo virtualmente. Começando do início, primeiro nós temos os parâmetros da música e do som. Tem algumas definições aqui de música, só que é muito difícil, né? Tanto que ele coloca alguns exemplos. Então, é a arte de combinar os sons, é a arte de expressão que utiliza o som, através da propriedade, e que dentro do som a gente tem esses parâmetros, que são 3: melodia, harmonia e ritmo. A melodia você pode pensar que é uma nota de cada vez. Por exemplo, cada nota foi tocada em sua vez. Não teve nenhuma nota tocada junto. Até porque, em seguida, no segundo parâmetro, a gente tem a harmonia, que é essa ideia de que o som é tocado junto com outro som. No caso, eu vou pegar aqui duas notas. Nota Dó e nota Mi. Vou tocar junto as duas. Mais um exemplo, nota Ré e nota Fá. Vou tocar as duas juntas. E por aí vai. Então, a partir de duas notas que são tocadas juntas, a gente tem uma harmonia. E a gente tem um ritmo, que é ordem e proporção em que estão dispostos os sons, e constitui a melodia e a harmonia. Esse ritmo está muito ligado em relação à duração, que a gente vai ver logo daqui a pouco. Então a gente pode pensar que o ritmo é o que vai dar essa questão mesmo da duração do som, que vai dar o ritmo da música. Em que sentido? Eu posso tocar como eu toquei daquela vez, as mesmas notas de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso é um ritmo. Eu posso mudar o ritmo, mas manter as notas. Por exemplo, eu posso fazer um outro ritmo também. E por aí vai. Então, quando a gente varia a questão da duração, a gente muda o ritmo, ok? Então, ó, entrando nessa questão mais dentro do som, nós temos 4 características: altura, duração, intensidade e timbre. A altura são sons agudos e graves. Em que sentido? Eu posso cantar uma nota aguda, por exemplo, Dó, e posso cantar uma nota grave, por exemplo, Fá. Ou eu posso tocar uma nota aguda, por exemplo, ou eu posso tocar uma sequência ou notas graves. Então, som agudo, som grave, som grave. Isso é em relação à altura. Pode pensar em altura mesmo. Temos duração, que é o tempo de produção do som. É quanto tempo esse som vai durar. Por exemplo, eu posso tocar uma nota muito curta, muito rápida. Ou eu
posso fazer com que aquela nota dure mais tempo? Por exemplo, assim como posso fazer isso no canto também. Posso cantar uma nota muito rápida ou várias notas rápidas, por exemplo, pá, 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 pá. Ou eu posso prolongar e fazer com que ela fique mais longa. Pá, 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 pá. Então isso é em relação à duração. Quanto tempo o salto vai durar? Se dura muito ou se dura pouco. Próximo nós temos intensidade. Intensidade está ligada à força. Então a gente pode pensar em se a nota é forte, por exemplo, ou se a nota é fraca, é baixinha, por exemplo. E isso está ao nosso redor, por exemplo. Tem pessoas que gostam de falar alto ou que falam alto. Tem pessoas que já falam baixinho, a gente quase nem entende o que elas falam. Então isso em relação à intensidade. E o último ponto que a gente tem é timbre. O que é timbre? Timbre é a característica que define aquele instrumento. Por exemplo, o piano tem um timbre de piano. Eu vou tocar aqui. Isso é o som do piano. Não é ligado à nota, é ligado à característica do som do instrumento. Eu posso tocar essas mesmas notas, só que, por exemplo, na flauta vai soar diferente. Por quê? Porque é uma flauta. Assim como eu posso cantar. Dó, ré, mi, fá, sol. Então eu toquei em 3 instrumentos diferentes as mesmas notas, só que cada um tem um timbre diferente. Cada um tem uma característica diferente porque são instrumentos diferentes. Então isso é o timbre. Seguindo, nós temos o pulso. O que é o pulso? Eu vou ler aqui. O ritmo elementar de tempos iguais. O que isso quer dizer? Pulso é aquela batida que se mantém ao longo da música inteira. Então, eu posso fazer um pulso, por exemplo. Aqui eu vou fazer um estalo, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu manter a distância da execução desses estalos a mesma e não parar, isso é um pulso. Estou marcando o pulso. Então, eu posso fazer uma música, tocar alguma coisa em cima desse pulso. Por exemplo, nesse caso eu toquei as notas junto com o pulso. Então, o pulso é aquele som que vai se manter ao longo da música ou do trecho da música, ok? Aí vem a questão do metrônomo. O metrônomo é justamente esse instrumento que nos ajuda a manter um pulso, né? A gente tem aplicativo, tem ele como era antigamente, tem um aparelho também. Então você vai selecionar lá um tempo e ele vai marcar aquele pulso de acordo com o que você configurou. Andamento. Andamento é o movimento mais rápido ou mais lento do som, que também está ligado, né, em relação à duração. Então a gente tem andamentos lentos, rápidos e moderados. Os andamentos são indicados por meio de palavras, né? Então, por exemplo, andante é uma coisa mais andada, então não precisa correr tanto. O alegre já é mais alegre, então já é um pouquinho mais rápido. E assim vai, temos vários termos, né? Tanto que aqui na apostila tem termos utilizados e também tem algumas numerações que quando você vai usar o metrônomo, você usa números específicos, né, de acordo com o andamento. Então aqui nós temos, por exemplo, acelerando, affrettando, stringendo, stretto, que indicam maior rapidez. E por aí vai, isso aqui está bem explicadinho na partitura. Como é que eu posso simplificar isso?
Por exemplo, eu posso tocar isso foi no andamento. Eu posso tocar em outro andamento, por exemplo. Isso já foi mais rápido. Eu posso tocar ainda em um outro andamento. Isso foi ainda mais rápido. Então, essa questão do andamento está bem ligada à velocidade. Seguindo, nós temos o apoio. O que é o apoio? Apoio vai ser a batida mais forte, o tempo mais forte. Por quê? Dentro de um andamento, dentro de um pulso, sempre vai ter aquele tempo que é mais forte, que vai ajudar a gente a saber que aquilo é o início da ideia. Então, se a gente for pensar nesse primeiro exemplo da apostila, a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Esse quadrado é o que indica pra gente o apoio. Por isso que eu fiz um som mais forte ao elaborar. Então, nós temos 4 pauzinhos e esse apoio marcado por esse retângulo. No segundo exemplo, por exemplo, a gente tem 3 pauzinhos e um retângulo. Então, se eu for colocar isso, por exemplo, em números que às vezes ajuda, eu posso pensar o primeiro em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O segundo já vai ser um pouquinho diferente, já vai ser 1, 2, 3. E o terceiro vai ser 1, 2. Então, ó, a gente pode fazer devagarzinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O segundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o terceiro, 1, 2, 1, 2. E por aí vai. E em relação à métrica, nós temos quaternário, ternário e binário. Que aproveitando isso aqui, a ideia do apoio vai ser quaternário, ternário e binário. 4 por 4, por quê? São 4 batidas. 3 por 4, e aqui são 3 batidas. 2 por 4, aqui são 2 batidas. Ok? Seguindo,